Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem enxergar além da máscara perfeita do narcisista? Como se seus olhos captassem algo invisível, como se decifrassem um código secreto que os outros não conseguem nem perceber. Carl Jung dizia que onde a sombra se esconde, ali também está a chave da transformação. Mas e se essa chave não estiver no poder, e sim na sensibilidade? E se aquilo que todos chamam de fraqueza for, na verdade, a lâmina oculta que pode cortar a armadura mais impenetrável? O empata vive cercado por um paradoxo. Quanto mais sente, mais acredita estar vulnerável. Quanto mais percebe, mais pensa que carrega um fardo. Mas Jung nos alerta que aquilo que parece um peso é também um portal. O que aconteceria se essa sensibilidade, que tantos desprezam, fosse exatamente a arma que o narcisista mais teme? E se a verdadeira batalha não fosse travada em palavras ou atitudes visíveis, mas em campos psíquicos silenciosos, onde a energia fala mais alto que qualquer argumento? Imagine o narcisista como um arquiteto de ilusões, alguém que constrói labirintos de manipulação onde todos acabam se perdendo. Porém, há uma força invisível que desarma esse jogo, um olhar capaz de atravessar as paredes desse labirinto e expor o vazio no centro. O empata não precisa gritar, não precisa lutar no mesmo campo. Ele carrega algo mais sutil, mais profundo, que opera na escuridão do inconsciente. Mas qual é essa força que não pode ser ensinada, apenas revelada no momento certo? O mais inquietante é que esse segredo não é algo que você precise buscar fora de si. Ele já está aqui pulsando, esperando o instante de despertar. Jung chamaria isso de encontro com a própria sombra, o momento em que a pessoa percebe que aquilo que parecia fraqueza é, na verdade, poder latente. Mas como transformar essa sensibilidade em escudo e espada? Como ativar o que está adormecido sem que o narcisista perceba que a partida já está perdida antes mesmo de começar? O que você está prestes a descobrir não é uma técnica comum, nem um truque de manipulação. É um segredo psíquico, uma revelação que, segundo Jung, separa os que permanecem aprisionados nas garras da sombra daqueles que aprendem a dançar com ela. Você está pronto para ver o que ninguém ousa mostrar? Prepare-se, porque cada palavra a partir de agora pode se tornar um espelho, e nele você talvez encontre a arma que sempre esteve em suas mãos, mas que só agora começa a reconhecer. Você já sentiu que sua sensibilidade é uma maldição? Como se cada palavra dura, cada gesto frio e cada silêncio pesado atravessasse você como lâminas invisíveis. É nesse lugar de dor que muitos empatam se reconhecem, acreditando que foram feitos para carregar pesos que não lhes pertencem. Mas Jung nos lembrava que a ferida não é apenas ferida, é também a porta para o inconsciente. O que dói é o mesmo que desperta. E é nesse ponto em que a fraqueza aparente se transforma em algo que o narcisista jamais poderá controlar. Há um instante em que o empata percebe que enxerga demais. Os detalhes que os outros ignoram, os gestos mínimos, as rachaduras escondidas na máscara do narcisista, tudo isso se revela como um mapa secreto, impossível de disfarçar. A sensibilidade, tão criticada, começa a se mostrar como visão. Mas visão pode ser tanto bênção quanto condenação. Afinal, o que fazer quando se vê o que não se pode ignorar? Quando os olhos captam o vazio atrás da máscara e não há como voltar atrás? O narcisista joga com reflexos, cria miragens, projeta um espetáculo de grandeza que prende a maioria. Mas o empata não se deixa seduzir pelo brilho artificial. Ele sente o eco do que não é dito, percebe a sombra por trás do sorriso. E é nesse reconhecimento silencioso que nasce sua força. Jung dizia que o inconsciente fala em símbolos, e o empata é capaz de ler esses símbolos até no mais banal dos gestos. Mas será que essa leitura não cobra também um preço? A vida de um empata é uma dança entre absorver e sobreviver. Ele sente demais, e isso o deixa à beira do esgotamento. Porém, é justamente esse mergulho nas correntes invisíveis que o torna imune ao truque mais poderoso do narcisista, a ilusão de controle. Porque enquanto o manipulador acredita conduzir a cena, o empata já percebeu a fissura oculta. O que acontece quando o jogo se revela antes mesmo de começar? A
Há quem diga que o empata é frágil demais para enfrentar a frieza do narcisista. Mas e se essa fragilidade fosse o disfarce perfeito da verdadeira arma, como um manto invisível que protege justamente por não parecer perigoso? O narcisista subestima, acredita estar no comando, mas enquanto isso, o empata já está tocando cordas que o outro nem sabe que existem. E não há defesa contra aquilo que não se vê. Imagine duas forças opostas. De um lado, a rigidez calculada do narcisista. Do outro, a fluidez emotiva do empata. Uma é como uma muralha de pedra, a outra como a água que a contorna e lentamente a desgasta. Quem vence ao final da travessia? Jung nos diria que a água sempre encontra passagem, porque sua força está justamente em não resistir da mesma forma. O que parece delicado pode, com o tempo, se revelar indestrutível. Mas a questão é, o empata sabe da própria arma ou continua acreditando que está sempre em desvantagem? Essa é a tragédia silenciosa. Carregar dentro de si a chave da liberdade, mas viver como prisioneiro. A sensibilidade sem consciência vira peso. Já a sensibilidade desperta se torna espada. E é nessa linha tênue que muitos vivem, sem perceber que o poder está esperando para ser usado. Quando Jung falava do confronto com a sombra, ele falava justamente dessa virada. O empata que encara sua dor percebe que ela nunca foi inimiga, foi treinamento. Cada lágrima foi ensaio, cada ferida foi aprendizado oculto. O narcisista, que vive negando a própria sombra, jamais entenderá esse processo. E é por isso que sempre será surpreendido quando o empata, silenciosamente, deixa de ser alvo e se torna espelho. Porque não há nada mais perturbador para o narcisista do que ser refletido em sua própria essência. O empata, ao absorver, ao sentir, acaba se tornando o espelho que revela o que o outro tenta esconder até de si mesmo. E o narcisista, que foge do próprio vazio, se vê encarado por ele. Esse é o ponto de ruptura, o instante em que a máscara racha. Mas até lá, quantas batalhas internas o empata precisa enfrentar? Talvez a pergunta não seja como derrotar o narcisista, mas como o empata descobre que nunca esteve em desvantagem. A arma secreta não se ergue no campo da força, mas no campo da consciência. Enquanto o mundo acredita que o empata é apenas vítima, ele está, na verdade, diante de uma revelação que pode virar o jogo inteiro. Mas que segredo é esse que transforma a dor em poder? E o que acontece quando finalmente desperta? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um silêncio profundo que antecede toda a revelação. O empata conhece esse silêncio melhor do que ninguém, porque é nele que as dores alheias ecoam, como se fossem suas. Esse silêncio não é vazio, é um campo carregado de significados ocultos. Jung dizia que no silêncio da alma, o inconsciente fala. E talvez seja justamente por isso que o empata consegue escutar o que os outros ignoram. O grito escondido atrás de um sorriso, a raiva contida em um olhar, a tristeza disfarçada em palavras de controle. Mas como viver em um mundo onde tudo é percebido? A sensibilidade que o empata carrega o transforma em guardião de segredos que não escolheu guardar. Ele sente as fissuras, os abismos, os monstros interiores dos que o cercam. Mas ao contrário do narcisista, que foge de suas próprias sombras, criando máscaras brilhantes, o empata mergulha nelas. Essa diferença é brutal. O narcisista constrói muros para não ver o que há dentro, enquanto o empata atravessa cada muro para enxergar o que ninguém ousa olhar. Mas até quando alguém pode carregar tantos reflexos sem se perder neles? O empata aprende cedo que há um preço em sentir demais. O corpo cansa, a mente se esgota, a alma sangra em silêncio. Ainda assim, há algo que o mantém vivo, a estranha sensação de que essa dor tem um propósito oculto. Como se fosse um chamado secreto, uma preparação para algo maior. Jung falava do processo de individuação, o despertar do verdadeiro eu após o confronto com a sombra.
O empata, sem saber, já está nesse caminho desde sempre. Mas será que ele percebe isso? Enquanto o narcisista domina pela imposição, o empata influencia pelo invisível. Não é algo planejado, é natural. Uma presença que desarma, um olhar que revela, uma energia que perturba porque toca onde ninguém ousa tocar. Essa é a força que não pode ser ensinada, apenas vivida. O narcisista sente esse poder, mesmo que nunca admita. Ele se inquieta diante do empata porque, sem entender, percebe que não tem o controle. E para alguém que vive da ilusão de controle, isso é devastador. O encontro entre um empata e um narcisista é mais do que um conflito humano. É um choque de arquétipos. De um lado, a persona inflada, rígida, construída para esconder o vazio. Do outro, a alma viva, pulsante, que se recusa a fingir que não sente. Esse embate acontece em níveis que poucos conseguem nomear, porque vai além das palavras. É batalha psíquica, é dança de símbolos, é o inconsciente revelando seus jogos mais profundos. Quem observa de fora não entende, quem vive por dentro jamais esquece. Há um detalhe perturbador que poucos notam. O empata não precisa atacar. Ele apenas existe. E isso já é suficiente para expor as rachaduras do outro. Sua simples presença é como luz em uma sala escura. Não força ninguém a se mostrar, mas torna impossível continuar escondido. Essa é a arma secreta. Não a violência, mas a verdade silenciosa que emana sem esforço. Mas como lidar com um poder que nem sempre o próprio empata reconhece possuir? A verdade é que o empata muitas vezes duvida de si. Acredita ser frágil, acredita ser vítima, acredita não ter defesa contra a frieza alheia. E, no entanto, é justamente essa crença que o mantém vulnerável. Porque o dia em que o empata compreender que sua dor sempre foi treinamento, tudo muda. A fragilidade se revela força, a sensibilidade se torna sabedoria, e a ferida deixa de ser marca de fraqueza para ser cicatriz de vitória. Jung dizia que o encontro com a sombra é inevitável. O narcisista foge dela e por isso permanece escravo do vazio. O empata encara e por isso encontra liberdade. Essa é a virada que o outro nunca poderá compreender. O que parecia fraqueza é, na verdade, coragem disfarçada. A coragem de sentir. A coragem de não fugir. A coragem de atravessar a dor até o outro lado. E é nessa travessia que se esconde a chave do segredo. A cada confronto, o empata se transforma. Cada manipulação sofrida é aprendizado. Cada silêncio carregado é treino para escutar além do óbvio. Cada perda é lapidação de um poder que cresce sem alarde. O narcisista não percebe que está, sem querer, forjando a arma que um dia o derrotará. E quando a consciência desperta, o jogo se inverte. Porque não há defesa contra alguém que já conhece as sombras por dentro. A pergunta que ecoa é: quando esse despertar acontece? Quando o empata, cansado de sangrar em silêncio, percebe que nunca foi refém, mas guardião de uma verdade maior? É nesse momento que a arma secreta se revela. Não em gritos, não em confrontos externos, mas no instante silencioso em que o empata se torna espelho e o narcisista não suporta se ver refletido. Mas até que isso aconteça, quantas batalhas interiores ainda precisam ser travadas? Há um momento em que o empata deixa de ser apenas um receptor de dores e passa a se tornar um espelho vivo. Nesse instante, tudo muda. O narcisista, acostumado a manipular o mundo como se fosse um palco onde só ele brilha, de repente se vê diante de um reflexo impossível de apagar. E o mais perturbador é que esse reflexo não mostra o que ele deseja ser, mostra aquilo que ele foge de enxergar. A fragilidade mascarada, o vazio não admitido, a criança ferida atrás da arrogância. O empata, sem querer, revela o segredo que o narcisista jamais suportaria encarar. Essa revelação não acontece em gritos nem em confrontos externos. Ela se dá no silêncio, no olhar, no campo invisível que o empata carrega. Jung dizia que todo ser humano luta contra a própria sombra. Mas enquanto o narcisista foge dela, o empata a sente em cada fibra do corpo. E essa diferença é o que muda todo o jogo. Porque quem foge da sombra permanece prisioneiro. Quem a encara, mesmo tremendo, descobre uma liberdade que o outro jamais terá. No entanto, carregar esse dom não é fácil. O empata paga um preço alto, porque antes de despertar seu poder, precisa atravessar seus próprios abismos.
Cada manipulação sofrida é como uma iniciação forçada. Cada humilhação é um teste silencioso. Cada perda é uma esculpidura na alma. O narcisista acredita estar vencendo, mas sem saber, está apenas fortalecendo a arma que um dia se voltará contra ele. E quando o empata finalmente desperta, não há como reverter esse processo. O que o empata precisa entender é que sua força nunca esteve na lógica ou na racionalidade, mas na sensibilidade que o mundo insistiu em chamar de fraqueza. É como uma antena capaz de captar frequências que os outros ignoram. É como uma ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o que é dito e o que é escondido. Essa habilidade não pode ser ensinada em livros, porque já nasce gravada na alma. Mas apenas o empata pode escolher quando deixará de negar o que carrega para finalmente usar isso como luz. O narcisista constrói seu poder sobre o medo dos outros. Mas o empata, quando desperta, já atravessou tanto medo que não tem mais o que perder. E esse é o ponto de virada, quando a dor deixa de aprisionar e se transforma em coragem. O empata já experimentou o fundo do poço, já sentiu o desespero da manipulação, já foi esmagado pelo peso da própria sensibilidade, mas sobreviveu. E sobreviver, nesse caso, é o maior ato de resistência. Existe uma metáfora que descreve bem esse processo. O empata é como o ouro colocado no fogo. O calor extremo não o destrói, apenas o purifica. Cada chama, cada golpe, cada tentativa de dominação o refina ainda mais. O narcisista, sem perceber, é apenas parte do fogo que desperta o brilho oculto. E no dia em que o empata resplandecer em sua totalidade, não haverá teatro de manipulação que resista. Mas há uma pergunta que ecoa no coração de todo empata. Quando isso vai mudar? Até quando eu vou sentir demais e sofrer em silêncio? Essa é a dúvida que paralisa, que adia, que faz acreditar que a dor não tem sentido. Só que a resposta nunca vem de fora. Jung dizia que a transformação nasce quando o inconsciente é trazido à luz. O empata precisa perceber que a arma já está em suas mãos, mesmo que ainda não saiba como usá-la. E é nesse ponto que o jogo se torna quase cruel. O narcisista nunca vai admitir que teme o empata, mas no fundo ele sente. Sente porque todo o controle que ele exerce começa a falhar quando está diante de alguém que vê além das aparências. O empata não se deixa prender pela narrativa, não se deixa encantar pela máscara. Ele percebe o vazio. E não há como manipular alguém que já enxerga aquilo que você tenta esconder. O mais inquietante é que essa arma não precisa ser usada ativamente. O simples fato de existir já é suficiente para desarmar o narcisista. Porque viver diante de alguém que sente sua essência verdadeira é insuportável. O empata não precisa atacar, apenas ser. Mas o dilema está em perceber isso e ter coragem de sustentar esse lugar sem recuar. Então surge a pergunta que faz o coração tremer. O empata está pronto para reconhecer a própria força? Ou continuará vivendo como se fosse vítima, mesmo sendo portador de um poder que nenhum narcisista jamais poderá igualar? Essa é a encruzilhada, o ponto onde dor e revelação se encontram. E talvez seja aqui que o segredo mais profundo de Jung começa a se revelar. Não como teoria, mas como experiência viva. Há um instante em que a vida força o empata a se olhar no espelho, não mais para enxergar a dor do outro, mas para finalmente encarar a própria. Esse é o ponto mais delicado, porque até aqui ele viveu como recipiente, absorvendo cada sombra que encontrava. Porém, quando a pressão se torna insuportável, o empata descobre que não pode mais carregar o peso de todos. É nesse limite que o poder oculto começa a despertar. Jung dizia que só quem mergulha no próprio abismo encontra o caminho para a luz. E o empata, mesmo exausto, sempre mergulha. O narcisista, diante disso, não entende o que acontece. Ele enxerga apenas fragilidade. Não percebe que está testemunhando um processo de renascimento. Acredita que controla, acredita que domina, mas no silêncio o empata começa a se reconstruir. E cada fragmento recolhido da própria dor se transforma em um pedaço de força que o outro jamais poderá tomar. É como se a alma do empata se reerguesse das cinzas,
mais firme, mais consciente, mais perigosa para o jogo de manipulação. Esse processo é invisível aos olhos comuns. Por fora, nada parece ter mudado, mas por dentro algo se rompeu. A dúvida começa a se transformar em certeza, o medo em coragem, a dor em clareza. É como se cada lágrima tivesse escrito uma verdade oculta no inconsciente. E de repente o empata percebe que sempre foi capaz de atravessar o fogo, porque o fogo nunca o destruiu, apenas revelou o que já estava lá. E quando esse despertar acontece, a presença do empata muda. Não é mais apenas alguém que sente demais. É alguém que sabe que sente. Essa diferença é o que rompe o feitiço. O narcisista percebe algo estranho. Seu teatro não tem mais efeito. As palavras de manipulação soam ocas. Os gestos de controle perdem o impacto. A energia mudou. E o narcisista, mesmo sem compreender, sente que algo escapou de suas mãos. Mas o despertar não é um grito de vitória, é um silêncio profundo. O empata não precisa se vingar, não precisa provar nada. Ele apenas sustenta sua verdade, e essa verdade já é suficiente para desarmar. Jung nos lembrava que a maior batalha acontece dentro, e quando o empata vence essa batalha interna, nenhuma força externa pode vencê-lo. A sombra foi integrada, e o poder que antes parecia inimigo, agora é aliado. Imagine por um momento o que acontece quando o empata, antes refém de sua sensibilidade, passa a usá-la como guia. Cada gesto do narcisista se torna transparente. Cada manipulação se desfaz antes mesmo de se consolidar. O jogo perde o sentido porque não há como enganar quem já aprendeu a ler o invisível. E é nesse ponto que a relação de forças se inverte completamente. O narcisista tenta reagir, tenta redobrar o controle, tenta erguer muros ainda mais altos. Mas quanto mais faz isso, mais expõe a fragilidade que tanto tenta esconder. Porque diante de alguém que não teme mais o vazio, todo disfarce se torna frágil. O empata não precisa confrontar, apenas observar. E essa observação silenciosa é mais letal do que qualquer ataque. Esse é o paradoxo. A arma secreta do empata nunca foi a força bruta, mas a capacidade de enxergar a verdade onde ninguém mais vê. É uma espada invisível, afiada pela dor, moldada pela sensibilidade, fortalecida pelo silêncio. O narcisista não consegue lutar contra ela porque nem entende onde está o golpe. E essa é a maior vantagem. A luta termina antes de começar. Mas a pergunta inquietante continua ecoando. O empata terá coragem de sustentar esse poder? Ou recuará novamente, acreditando que sentir demais é fardo e não dom? Essa decisão é o divisor de águas. Porque o segredo não está apenas em possuir a arma, mas em usá-la, não contra o outro, mas a favor de si mesmo. E aqui chegamos a um ponto em que a tensão cresce como uma corda prestes a se romper. O empata está diante de uma escolha invisível: continuar vivendo como vítima de sua sensibilidade ou aceitar que sempre carregou o poder que transforma o jogo inteiro. Mas o que acontece quando essa escolha é feita? O que muda não é apenas a relação com o narcisista, mas a relação consigo mesmo. O empata, ao perceber o próprio poder, experimenta algo próximo a um terremoto interior. Tudo aquilo que antes era visto como peso começa a se reorganizar em forma de força. É como se uma nova estrutura se erguesse dentro dele, feita das mesmas pedras que antes pareciam ruínas. Jung dizia que o inconsciente guarda tesouros nos lugares que mais tememos visitar. E é exatamente nesse território obscuro que o empata encontra a arma que sempre carregou. O narcisista, diante desse renascimento silencioso, se sente ameaçado de uma forma que não pode explicar. Ele não entende por que sua manipulação não funciona mais, por que suas máscaras parecem escorregar diante daquele olhar sereno. A verdade é que, pela primeira vez, ele está diante de alguém que não apenas vê, mas sustenta o que vê. E para quem vive de ilusão, nada é mais devastador do que a presença inabalável da realidade. Esse embate, embora pareça externo, é profundamente interno. O empata não luta contra o narcisista fora de si. Ele luta contra tudo o que dentro de si acreditava ser fraqueza. Cada vez que escolhe não se calar diante do próprio valor, o empata rompe uma corrente invisível. E cada corrente rompida devolve a ele uma parte de sua essência.
A batalha não é contra o outro, mas contra o esquecimento de si mesmo. Há algo de quase mítico nesse processo. O empata, que sempre foi visto como o lado frágil, desperta como aquele que carrega o antídoto contra a manipulação. Não porque deseja destruir, mas porque sua simples presença revela. É como uma tocha acesa em um labirinto. Não muda o labirinto, mas torna impossível ignorar o caminho. E esse fogo, uma vez aceso, jamais pode ser apagado. O narcisista percebe, ainda que não admita, que sua arma mais poderosa, o controle do outro, perde efeito diante de alguém que já se reconcilia com a própria sombra. Porque quem aceitou a própria escuridão não pode mais ser ameaçado por ela. Essa é a vitória invisível do empata. Não viver refém daquilo que o outro projeta, mas viver ancorado na verdade que emerge de dentro. E é nesse ponto que a história ganha um contorno quase paradoxal. O empata, ao descobrir sua arma, percebe que não precisa usá-la como ataque. A verdadeira derrota do narcisista acontece quando ele se vê incapaz de manter alguém preso em sua teia. A liberdade do empata é a prisão do narcisista. O poder não está no confronto, mas no desapego. E esse desapego só pode nascer quando o empata compreende a grandeza de sua sensibilidade. Cada cicatriz do passado deixa de ser lembrança de dor e passa a ser medalha silenciosa. Cada lágrima ganha o peso de um aprendizado oculto. Cada manipulação vivida se transforma em mapa para não mais se perder. O empata, enfim, percebe que não precisa provar nada a ninguém. Sua simples existência consciente já é a resposta. E é essa resposta que desarma o jogo inteiro. Mas talvez o aspecto mais profundo seja perceber que a arma secreta não está voltada apenas para o narcisista. Ela serve, sobretudo, para libertar o próprio empata. Porque enquanto acreditar que precisa vencer o outro, continuará preso ao mesmo ciclo. A verdadeira vitória é interna. É deixar de se perder em batalhas externas e, finalmente, habitar o próprio centro. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. O empata que faz isso não apenas sobrevive ao narcisista, ele transcende a dinâmica inteira. Ele deixa de ser vítima e passa a ser testemunha, deixa de ser refém e se torna guia de si mesmo. É nessa virada que o segredo se revela em sua totalidade. E a pergunta final, que ecoa como um sussurro, é: você, que sente cada palavra, já percebeu que carrega essa arma dentro de si? Ou ainda acredita que sua dor é apenas dor? Porque no instante em que reconhecer a força escondida atrás dela, nada será como antes. O narcisista não terá mais palco, a sombra não terá mais domínio, e você terá em mãos o segredo que Jung tentou nos mostrar o tempo todo. Existe um limiar quase invisível entre a entrega e a libertação, e o empata vive constantemente nesse fio delicado. Por muito tempo, acreditou que sentir demais era estar condenado a uma vida de dor, como se fosse um castigo secreto do destino. Mas pouco a pouco, a verdade começa a se insinuar. Aquilo que parece fragilidade é, na verdade, a linguagem que o inconsciente escolheu para revelar o que estava escondido. Jung chamaria isso de convocação da alma, um chamado que não se pode recusar sem pagar um preço ainda mais alto. O narcisista pressente esse despertar e reage com desespero velado. Quanto mais o empata se aproxima de sua própria consciência, mais o jogo de manipulação perde a força. É como tentar segurar a água nas mãos. Quanto mais se aperta, mais rápido ela escorre. A máscara do narcisista começa a rachar, não por causa de ataques externos, mas porque não consegue mais sustentar a ilusão diante de quem enxerga além. E é nesse momento que o empata se vê diante de um paradoxo perturbador. Ao mesmo tempo em que percebe sua força, sente também o peso da responsabilidade. Porque enxergar o que está oculto não é simples. É como caminhar por uma floresta à noite, sabendo que carrega uma tocha. Você ilumina o caminho, mas também atrai os olhos do que se esconde nas sombras. Essa consciência pode assustar, mas é também a confirmação de que algo maior está se movendo. A energia do empata, quando desperta, não é de confronto, mas de revelação. Ele não precisa derrubar muros, porque sua presença faz com que eles se desfaçam sozinhos.
O narcisista, acostumado a ditar regras, começa a sentir que perde terreno. O que antes era um palco onde ele brilhava, agora se torna um espelho que o devolve ao próprio vazio. E não há defesa contra isso. Porém, é nesse ponto que a maior tentação aparece: recuar. Fingir que nada mudou, voltar a se esconder atrás do papel de vítima, acreditar que é mais seguro viver aprisionado do que assumir a própria liberdade. Jung nos lembra que a psique teme a transformação tanto quanto deseja. O inconsciente, quando prestes a revelar um segredo, provoca resistência. E o empata precisa atravessar essa resistência para não se perder novamente no ciclo. O despertar não acontece em um único momento. É um processo feito de lapsos, de idas e vindas, de recaídas e de revelações. Em um instante, o empata se sente forte como nunca. No outro, volta a se perceber vulnerável. Mas cada oscilação é, na verdade, uma parte da espiral de crescimento. Porque a transformação não é linear, é circular. Ela retorna ao mesmo ponto, mas em outra profundidade. E a cada volta, o segredo se torna mais claro. O narcisista, por sua vez, não sabe lidar com essa oscilação. Ele se alimenta da certeza de domínio, mas diante de alguém que não se prende mais à narrativa, começa a perder a direção. É como lutar contra o vento. Não se pode agarrar, não se pode controlar, não se pode prender. O empata, fluido como o ar, escapa de qualquer prisão invisível. E essa liberdade é o que mais apavora o controlador. Há algo quase sagrado no momento em que o empata compreende que não precisa mais carregar a dor como peso, mas pode usá-la como guia. E dor, nesse contexto, deixa de ser inimiga e se torna professora. Cada sofrimento vivido foi uma iniciação secreta. Cada cicatriz foi uma inscrição simbólica na alma. O que parecia destino cruel se revela, na verdade, como preparação. E essa preparação aponta para algo maior do que qualquer manipulação individual. Mas a jornada ainda não termina aqui. Porque ao despertar, o empata não apenas liberta a si mesmo, mas também expõe a fragilidade do sistema que sempre o aprisionou. E essa revelação é tão poderosa que pode transformar não só sua vida, mas o tecido invisível das relações ao redor. Jung dizia que quando uma alma desperta, o inconsciente coletivo se move. E talvez seja isso o que mais aterroriza o narcisista. Saber que não está apenas perdendo o controle de uma pessoa, mas de todo um campo de energia que se desfaz diante da verdade. A pergunta que ecoa agora é inevitável. O empata terá coragem de sustentar esse processo até o fim ou cederá ao conforto da antiga prisão? O segredo já foi revelado em sussurros, mas apenas quem ousar atravessar o limiar descobrirá o que há do outro lado. E nesse ponto, a tensão se torna insuportável, como se algo estivesse prestes a emergir, mas ainda não tivesse mostrado sua face completa. O empata nesse estágio já não se reconhece mais na imagem de quem um dia acreditou ser frágil. Há uma estranheza no ar, como se estivesse vivendo em duas realidades ao mesmo tempo. Uma onde ainda sente os ecos da dor. Outra onde começa a perceber que essa mesma dor já não o define. É como caminhar em uma ponte entre dois mundos, sentindo que a travessia é inevitável, mas ainda sem enxergar o outro lado com clareza. Jung chamava isso de limiar da consciência, o ponto em que a psique começa a se reconfigurar por completo. O narcisista, mesmo sem compreender os mecanismos invisíveis dessa transformação, pressente a mudança. Ele sente que perde terreno, que sua manipulação já não ecoa da mesma forma. É como gritar em um abismo que antes devolvia o som e, de repente, ficar diante de um silêncio ensurdecedor. Esse silêncio é a maior ameaça, a ausência de reação, o olhar firme, a energia que não se deixa mais capturar. Para quem vive da necessidade de controle, nada é mais insuportável do que não conseguir mais manipular. No entanto, esse novo estado não vem sem conflitos internos. O empata se pergunta: e se eu não estiver pronto? E se a força que sinto escapar entre os dedos não for suficiente para sustentar o que está por vir? Essa dúvida é natural, porque toda expansão vem acompanhada de medo.
Jung dizia que não há despertar sem angústia. Angústia é o sinal de que o inconsciente está prestes a trazer algo à luz. É desconfortável, mas também inevitável. A cada confronto silencioso, a cada manipulação que já não encontra eco, o empata se percebe mais consciente do que carrega. Não é mais apenas sentir, agora é reconhecer. E nesse reconhecimento algo se firma, um eixo interno, uma presença que não depende da aprovação do outro. Essa presença é o que começa a dissolver a dinâmica inteira. O jogo perde sentido porque não há mais palco para o narcisista atuar. Mas há uma ironia sutil nesse processo. O narcisista, ao tentar dominar, acaba sendo quem desperta o poder do empata. Cada tentativa de controle, cada palavra fria, cada manipulação falha é, sem perceber, combustível para que o empata veja além. É como se o próprio inimigo entregasse a chave da vitória. E isso cria um paradoxo impossível de ignorar. Quanto mais o narcisista luta para vencer, mais acelera a derrota inevitável. O empata, por sua vez, começa a sentir algo que nunca havia experimentado: liberdade emocional. É um alívio estranho, como se a alma respirasse depois de anos sufocada. Mas essa liberdade também assusta, porque rompe todas as referências conhecidas. O que fazer quando não se está mais preso ao papel de vítima? Quem se torna alguém quando deixa de ser moldado pelo outro? Essas perguntas reverberam no inconsciente como ecos de uma nova identidade que está prestes a emergir. É nesse ponto que a transformação ganha um tom simbólico. O empata não é mais apenas aquele que sente demais, mas aquele que aprendeu a dançar com o invisível. Sua sensibilidade deixa de ser peso e se torna bússola. Ele aprende a caminhar entre luz e sombra, não mais como refém, mas como viajante consciente. E essa consciência é o que torna impossível qualquer retorno ao estado anterior. O narcisista, ao perceber isso, reage com fúria ou desespero silencioso. Ele pode tentar redobrar a manipulação, pode tentar reerguer muros ainda mais altos, mas tudo soa artificial diante de quem já atravessou as camadas da ilusão. É como se o empata estivesse imune, não por estar blindado, mas por estar aberto demais. E é essa abertura, paradoxalmente, que o torna intocável. Ainda assim, a batalha não se encerra, porque o empata precisa aprender a sustentar esse estado, a não recuar diante das tentações do passado. O ciclo pode tentar se repetir, a sombra pode tentar seduzir novamente e a dúvida pode retornar em momentos de fraqueza. Mas cada vez que o empata escolhe permanecer consciente, reforça o poder da arma secreta que sempre carregou. E então surge o dilema inevitável. O que fazer com esse poder? Usá-lo como escudo? Transformá-lo em espada? Ou simplesmente viver como presença que dissolve o jogo sem precisar mover uma única peça? Essa escolha ainda não está clara, mas o caminho aponta para algo maior, algo que não cabe em respostas rápidas. E é exatamente nesse ponto que a tensão cresce, como se o segredo estivesse prestes a revelar sua forma final, mas ainda escolhesse se manter oculto por mais um instante. Há um instante em que o silêncio diz mais do que qualquer palavra. O empata, após caminhar por labirintos de dor e sombras, descobre que sua maior força nunca esteve no confronto, mas na capacidade de sustentar o invisível. Carl Jung nos lembrava que a verdadeira transformação não é barulhenta, mas acontece no íntimo, como o nascer do sol por trás de uma montanha, inevitável, silencioso, irreversível. O narcisista, tão acostumado a erguer máscaras, não consegue permanecer diante desse despertar, pois não há máscara que resista ao olhar de quem já atravessou o próprio abismo. O empata, ao se tornar espelho, revela não apenas a ferida do outro, mas também a própria cicatriz transformada em força. E não existe força mais perturbadora do que a de alguém que encontrou paz dentro do próprio caos. A vida, nesse ponto, deixa de ser palco de guerra e se transforma em campo de revelações. O empata não precisa mais lutar para provar nada. Sua simples presença já dissolve o jogo. Como água que encontra passagem mesmo na rocha mais dura, sua sensibilidade se torna caminho, sua vulnerabilidade se revela poder. E diante disso, toda tentativa de controle se torna inútil.
Mas a jornada não termina aqui. Ela continua a pulsar dentro de cada um que ouviu estas palavras. Porque o verdadeiro segredo não está no que foi dito, mas no que foi sentido. Cada metáfora, cada imagem, cada sombra mencionada desperta em você algo que já estava adormecido. Não é aprendizado externo, é memória interna, ecoando de um lugar que sempre esteve aí, esperando o momento de emergir. Você talvez sinta agora um peso diferente, não mais de opressão, mas de revelação. É o peso da consciência que nasce, o fardo de saber que nunca foi fraco, apenas não havia reconhecido a extensão da própria força. Esse reconhecimento é o que muda tudo, não apenas sua relação com o narcisista, mas consigo mesmo, com o mundo, com as sombras que o acompanham. Jung dizia que nos tornamos inteiros quando abraçamos aquilo que mais tememos. E o empata, ao abraçar sua sensibilidade, se torna inteiro. A fraqueza se revela dom, a dor se revela guia, a sombra se revela luz. É nesse paradoxo que está o segredo, e é justamente esse paradoxo que faz do empata alguém impossível de dominar. A pergunta que fica, como uma chama que não se apaga, é simples e devastadora. Você já percebeu que sempre carregou essa arma dentro de si? Ou ainda se deixa enganar pelo teatro das máscaras que o mundo insiste em encenar? Essa pergunta não busca resposta imediata, busca permanecer, vibrar, germinar em silêncio. E talvez, nos próximos dias, ao se lembrar de um olhar, de um silêncio ou de uma manipulação, você perceba que algo mudou. Que o mesmo peso que antes o esmagava, agora se revela leveza. Que o mesmo medo que antes o paralisava, agora se revela coragem. Que a mesma sombra que antes o assombrava, agora se revela companheira de jornada. Não é o fim de uma história, é apenas o início de uma nova visão. O eco dessas palavras continuará reverberando em sua mente, como um convite constante a não esquecer o que foi despertado. Porque a transformação não se encerra em um vídeo, ela se prolonga em cada escolha, em cada olhar, em cada silêncio que você decide sustentar daqui para frente. E se algo em você foi tocado, se uma semente foi plantada no fundo da sua alma, deixe que essa jornada continue. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não como quem cumpre um ritual automático, mas como quem reconhece que precisa caminhar ao lado de quem também enxerga além da máscara. Pois ao dar esse passo, você não apenas continua ouvindo, você continua se transformando. E lembre-se, a verdadeira arma nunca esteve fora, sempre esteve em você, silenciosa, esperando o momento certo para ser empunhada.